seja o nome do Senhor. Amados, nesse momento, vamos chorar pelas nossas vidas, no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 8. Gênesis 6, versículo de número 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Palavra do Senhor. Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento de adoração a Ti, em que confiamos as nossas vidas em Tuas mãos. Declaramos, Senhor, que Tu és o nosso guia. E agora, Senhor, queremos ser guiados pela Tua santa palavra, Senhor. Assim como Tu falaste, Senhor, ao meu coração, que agora eu possa transmitir, Senhor, ao coração da Tua igreja, essa porção preciosa da Tua palavra, para que possamos ser edificados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Quem precisa de uma bênção nessa noite? Quem quer sair daqui abençoado nessa noite? Todos nós queremos. Todos nós precisamos de bênção. Todos nós precisamos ser alcançados pela graça do Senhor. Todos nós precisamos sempre de algo do nosso Deus. Mas precisamos atrair o olhar do Senhor sobre as nossas vidas. Vocês sabiam disso? Que é necessário atrair, chamar a atenção do Senhor, para que nós sejamos abençoados. A palavra de Deus, lá no Salmo 90, versículo 16, acho que não me falha a memória, porque o 17 é o mote da Sociedade de Mulheres, vai dizer que as obras do Senhor são dadas a conhecer aos seus servos, mas a glória, a manifestação da glória do Senhor somente aos seus filhos. E quando nós olhamos para essa história, uma história muito conhecida, que pelo menos aqueles que tiveram o privilégio de crescer na casa do Senhor, quantos já ouviram a história da Arca de Noé? A maioria que conhece a história da Arca de Noé. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Noé, porque quando nós olhamos para essa história, nós percebemos que há alguns princípios que nós não podemos abrir mão para atrair a graça, o olhar do Senhor. Assim como Deus olhou para Noé naqueles dias em que a terra estava tomada pela maldade, pela violência, e Deus olhou para a terra e alcançou Noé, porque achou graça em Noé. O Senhor também nessa noite está com seus olhos voltados para este lugar, contemplando as nossas vidas, porque nós queremos atrair a presença do Senhor. Esse foi o motivo que nos moveu até este lugar nesta noite. Nós entramos por essas portas glorificando e exaltando o nome do Senhor, reconhecendo que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é verdadeiro. Confessamos os nossos pecados, porque sabemos que se não confessarmos os nossos pecados, se não mudarmos a nossa atitude, estamos longe da presença do Senhor. Mas após confessarmos os nossos pecados e mudarmos a nossa atitude, logo a seguir nós entramos no momento de louvor e ação de graças, momento em que adoramos, nos alegramos na presença do Senhor, e agora estamos aqui para ouvir aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Então, o primeiro princípio que eu observo nesse texto de
segundo a palavra de Deus. Nós precisamos ter o nosso caráter moldado pelo Espírito Santo de Deus. Alguns dias atrás, alguém ligou para mim e falou assim: pastora Lutelina, eu preciso que você trace um perfil de 3 irmãos. Aí eu falei: ah, Jesus, eles já são irmãos, então para mim o perfil deles já está traçado. Mas ela falou assim: não, isso não é suficiente. Eu preciso saber qual é a conduta desses irmãos, tanto na igreja como fora da igreja. Eu falei: bom, então não posso fazer nada por você nesse momento, porque eu conheço de vê-los em alguns momentos. Então, assim como para alguns serviços, vocês já observaram que é traçado um perfil? Para atrair a presença do Senhor, também precisamos ter um perfil, um caráter que chame a atenção do Senhor. E lá no versículo de número 9, você não fechou sua Bíblia, creio eu, está dizendo assim que essa é a história de Noé. E vai definir Noé como... Não, é isso mesmo. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro e que andava com Deus. Primeira coisa, ser justo, ser correto, aquele que não tira nada do outro, mas procura dar aquilo que pertence ao outro, andar com justiça, com retidão, com compromisso na presença do Senhor. E como é difícil nós sermos justos e corretos nos dias de hoje, porque a todo momento nós somos assediados para ceder. E ontem me chamou a atenção na hora que nós estávamos indo fazer o evangelismo, porque éramos uma grande multidão, né, dona Lúcia? Éramos uma grande multidão. E uma das evangelistas, ela estava animadíssima. Ela queria todos os folhetos, porque ela não deixou a gente nem distribuir, porque estava passando gente, ela já estava lá distribuindo. Mas aí eu fiquei observando e pensando que quantas vezes nós não cumprimos o nosso compromisso. E quando nós não cumprimos o nosso compromisso, nós pensamos que pelo simples fato de termos uma boa justificativa para não estarmos fazendo aquilo que nós nos comprometemos, nós pensamos que isso resolve todas as coisas. Quantas vezes a gente pensa assim: não, aquele fulano que eu ia, eu vou ligar e vou avisar, e só isso é suficiente. Aí eu lembrei de uma história que me contaram uma vez, que se uma borboleta aqui no Brasil deixar de bater as suas asas, vai causar um tufão lá no Texas. Estranho isso, né? Parece absurdo. Como é que pode? Se uma borboleta parar de bater as suas asas aqui no Brasil, vai causar um tufão lá no Texas, a milhares e milhares de quilômetros. Porque todas as coisas, meus irmãos, estão imperfeitas. Nada do que você faz, nada do que você fala, nada do que você pensa, pertence somente a você. Mas nós interferimos na vida do outro a todo momento, a todo instante. E bom seria que nós interferíssemos na vida do outro sempre positivamente. Ontem éramos 3 distribuindo folheto e 1 na intercessão. Distribuímos aproximadamente uns 150 folhetos, mas poderíamos ter distribuído 500, poderíamos ter distribuído 1000 folhetos. Quantas vidas teriam
Porque nós não estamos sozinhos neste mundo, mas tudo que você faz afeta diretamente a vida daquele que está à sua volta. E vai interferir na vida daquele que você nunca ouviu falar e nem nunca viu. Mas a sua ação pode transformar a vida das pessoas. E quantas vezes nós pensamos que ser justo é tão somente encontrar um documento e devolver aquele direito, né? Encontrei uma carteira, então eu olhei, não tirei nenhum centavo dessa carteira, botei o nome no envelope e entreguei e enviei. E o Senhor fala que a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e dos fariseus. Nós não podemos nos conformar em fazer apenas aquilo que está escrito no contrato, mas nós precisamos ir além, porque é isso que o Senhor espera de mim e de você, que nós transcendamos aquelas letrinhas que estão ali no contrato. Porque nós, ultimamente, nós temos vivido um evangelho que se está escrito lá, feito bula de remédio, né? 3 vezes ao dia. Serão 3 vezes ao dia. Se está dizendo que são meia dúzia de palavras, serão meia dúzia de palavras. E nós, muitas vezes, nos perguntamos por que as coisas não se transformam à nossa volta. Porque nós temos feito apenas aquilo que temos ouvido. Quando nós deixarmos de fazer apenas aquilo que temos ouvido e formos além, nós vamos ver a transformação e o poder de Deus à nossa volta. Mas muitas vezes é mais fácil fazer, né? Só aquilo que está ali, só o que é correto. Mas o Senhor nos tem nos chamado para ir além. Porque como nós acabamos de cantar nessa noite, Jesus é o nosso guia, nosso Deus e protetor. E se Ele é tudo para mim, nós vamos além em nome do Senhor. Eu, quando criança, tinha um sonho. Ainda tem alguns, tá? Que eu estou dando realizei. Mas um deles era tocar piano. Eu era assim, tinha um sonho, uma vontade de ter um piano de cauda, eu nem sabia muito o que era assim, mas eu queria ter um piano de cauda e queria tocar piano. A minha casa, claro, não cabia piano, né? Hoje na casa dos meus pais há um piano. Olha só, tem aqui depois. Então, esqueci isso. Um dia eu estava sozinha em casa, e aí, vez por outra, eu vou lá baixar alguns aplicativos para o meu celular. Eu tiro uns e boto outros, tiro uns e boto outros. Aí eu vi um de piano. Aí baixei o aplicativo. E comecei a brincar naquele aplicativo lá de piano. Quando eu estava tocando e brincando, né? Por isso que eu falo que Deus é tremendo, porque quando você anda com Deus em todo tempo, até na brincadeira, Deus faz junto com você. Então eu comecei a tocar umas musiquinhas, até aquelas que são, as que eu mais gosto. Eu senti dentro do meu coração ele se aquecendo de uma tal maneira, e uma unção descendo sobre a minha vida, e falando assim: vai tocar piano, vai aprender. Aí eu fui pensando, isso deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu fui colar o aplicativo, eu não brinquei mais com o aplicativo. Aí passou-se alguns dias, e as coisas vão acontecendo, e às vezes a gente pensa: meu tempo já passou, né? Eu já estou em outra, fazendo outras coisas, outras atividades. Para que eu vou aprender a tocar piano agora, gente? E aí eu falei com o Senhor: Senhor, se acontecer isso, eu vou entender que isso não é coisa da minha cabeça, mas é sonho teu para a minha vida, e eu vou. E aí eu estava aqui orando, num domingo de manhã, o Senhor falou assim comigo: olha, aquilo que você falou, se acontecer isso, vai acontecer.
batímetro por lá. Aí eu fiquei assim, né? Então vai acontecer. Aconteceu logo na segunda-feira. Aconteceu. E aí eu fui pro creio, tomar tripulada na água de Pedro. Sabe por quê? Eu quero ir além. Precisamos ir além. O curso é para abençoar a obra do Senhor. Quantas vezes nós achamos assim, eu já prego, eu já toco, eu já coordeno, eu já ajudo nisso, eu já ajudo naquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Já está bom. Para alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos medir sacrifício. Nós precisamos estar dispostos a ir além, a superar as nossas dificuldades e as nossas limitações. Noé, ele estava habitando no meio de um povo que era mau e perverso, mas ele era um homem justo e atraiu o olhar do Senhor, porque ele ia além, mesmo parecendo ser mais fácil, ser infiel, como todos naquela terra. Noé foi além, se manteve fiel ao Senhor. A segunda característica vai dizer que ele era íntegro. Em algumas traduções vai dizer que ele era perfeito. Qualidade daquele que é íntegro é qualidade daquele que não se deixou adulterar, que não se deixou contaminar, que não rompeu, que permanece inteiro. Amados, nós estamos na presença do Senhor e precisamos estar inteiramente na presença do Senhor. Eu preciso estar integralmente na presença do Senhor. E para estar integralmente na presença do Senhor, não pode haver na minha vida nada que ofusque a minha comunhão com Deus. E quantas coisas nós temos visto que tem nos afastado da presença do Senhor. Quantas situações do cotidiano vem tentando contaminar-nos, nos afastar da presença do Senhor. Mas nós precisamos nos manter íntegros, fiéis, inteiros na presença do Senhor. É fácil? Não, mas é possível, porque Noé se manteve íntegro. Não se permitiu contaminar, corromper com a situação daquele tempo. E a terceira coisa, ele andava com Deus. Quando a gente estava pregando hoje de manhã, né? E ela falando que quando a filha dela vai na padaria, ela ora pela filha. Senhor, guarda minha filha. Nós fazemos isso, né? As esposas oram pelos maridos, os maridos oram pelas esposas, mas nós, muitas vezes, eu oro por vocês. Senhor, guarda aquele povo, Senhor. Toma conta de fulano. Senhor, ora. Fulano está precisando, Senhor, do teu auxílio, da tua ajuda, Senhor. Essa semana é uma semana de decisão, é uma semana importante na vida dele, Senhor. Fica aí com ele, Senhor, não desampara, não deixa sozinho. Mas nós, muitas vezes, não andamos com Deus o tempo todo. Porque muitas vezes nós achamos que já estamos seguros e que não precisamos de Deus o tempo todo o tempo. Noé era um homem que buscava a presença do Senhor em todo o tempo. Então, o cristão é aquele que tem um caráter de justiça, de integridade e está todo o tempo na presença do Senhor. Quinta-feira nós falávamos sobre crentes que eram mornos e fracos. Não era isso que nós estamos quinta-feira? Perguntando por quê? Por quê? E aí, a gente, quando estava indo embora, estava conversando sobre isso. Porque primeiro veio aquela teologia da libertação, não sei se vocês lembram dessa teologia, e que afrouxou as nossas cordas que nos unem e que nos fazem servir ao Senhor. Dizendo que nem tudo, né, é dessa
forma é desse jeito. Você pode adorar o Senhor, mas não precisa, né, dessa responsabilidade, desse compromisso todo. E aí depois veio a teologia da prosperidade, que se você só é abençoado se você tem carro, casa, dinheiro, etc, etc, etc. Então, o morno vem da teologia da libertação. Porque nós sempre pegamos assim, a coisa meio, a gente torce, né? As coisas, deturpa a essência da coisa. Então, a teologia da libertação vai dizer, então, a gente fica morno, você não precisa dessa frequência toda. Uma vez eu ouvi até um pastor dizendo, meus irmãos, vocês não precisam vir à igreja todo domingo, não, pode ir para a praia. Vai para a praia, meu irmão. Você trabalha a semana toda, vai para a praia no domingo. Eu falei assim, tem misericórdia, Senhor, dessa vida. Porque se nós ficarmos nessa, de que não precisamos estar buscando o Senhor em todo o tempo, o que vai ser das nossas vidas? Ou é o tempo que nós vamos dedicar ao Senhor? Se nos últimos dias, o único dia que ainda nos tem sobrado para dedicar ao Senhor é no domingo, se no domingo nós formos para a praia, misericórdia. Então, quando nós vivemos diante dessa perspectiva, nós nos tornamos cristãos mornos. Aqueles que o Senhor está a ponto de vomitar. Quando nós achamos que se eu não receber a casa, se eu não receber aquela causa na justiça, se eu não receber aquela porta de emprego, eu saio da presença do Senhor, eu deixo a casa do Senhor. Então eu sou um crente fraco, eu sou uma pessoa vulnerável. Mas aquele que tem o caráter de Cristo, aquele que anda com Deus, esse é um crente e temoroso, porque ele está na presença do Senhor. O segundo princípio que nós encontramos no texto diz que Noé fez tudo conforme a orientação do Senhor. Outro problema que nós temos, muito grave na nossa vida, é a dificuldade em obedecer. Já viu que com os nossos filhos é assim? Você fala para ele, não corre. Aí ele corre. Filho, sempre assim, filho, não faz isso. O que ele vai fazer? Exatamente aquilo que você disse para ele não fazer. Às vezes eu falo assim, muda a tática, manda gritar. Uma vez meu sobrinho estava gritando, você grita mais, grita mais. Você está gritando muito baixo, grita mais alto. Ele olhou para minha cara assim, aí sabe, foi embora. Eu falei, viu como é que funciona? Você tem que mandar fazer aquilo que você não quer que ele faça, porque ele não vai fazer. Então, nós temos dificuldade em obedecer. Noé não questionou a orientação do Senhor. Tudo aquilo que Deus especificou, a arca, o material da arca, o tamanho da janela, aonde ia ficar a janela e a porta, o que ele tinha que revestir, ele não questionou. E quantas vezes nós fazemos igual Naamã? Mergulha 7 vezes no lago, no rio. Aí ele veio, o quê? Mergulhar 7 vezes? Nesse rio? Não vou fazer isso. Quantas vezes o Senhor fala, confia, não faz nada, fica quieto, espera, tenha paciência, ore, jejue, leia mais a minha palavra, busque mais o meu poder. E nós queremos questionar a ação do Senhor, como se nós tivéssemos capacidade para discutir com o Senhor, que sabe tudo e conhece tudo. Nós precisamos entender que nesse relacionamento entre Deus e homem, eu preciso ocupar o meu lugar daquele que não sabe, que não conhece tudo, porque não sou Deus. Então aquele ditado que diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo, nesse momento se aplica perfeitamente. Se Deus mandou fazer, faça exatamente como o Senhor lhe orientou, porque certamente a vitória será sua pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você murmura, talvez não pudesse ter falado assim, Senhor, mas que coisa, mas sem noção, mas sem sentido. A porta e a janela vão mudar do lado da outra. Que tal a porta na frente e a janela atrás? Quem vai correr?
outras pessoas. Através da obediência de Noé, a sua família foi salva. Através da obediência de Noé, o projeto de Deus teve continuidade. Diz o texto que o Senhor se arrependeu ao ver a maldade se multiplicando sobre a face da terra. E às vezes nós não entendemos isso, né? O que significa isso? Deus se arrependeu. Então quer dizer que Deus faz as coisas e depois se arrepende, Deus volta atrás. A palavra de Deus diz que Deus não volta atrás, que tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E é verdade, porque como diz São José, ele sempre fala isso. A palavra de Deus não se contradiz. A gente é que às vezes não consegue alcançar aquilo que o Senhor está revelando ali. Porque Deus, quando se arrepende, Ele não é como eu e você, que ao me arrepender, desiste do desanimo. Mas Deus, quando se arrependeu, Ele não desistiu do seu projeto. Ele tão somente reiniciou o projeto. E Noé, porque foi obediente, viu a manifestação da glória de Deus sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Meus amados, muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Nós oramos ao Senhor e quando Deus responde, e não é aquilo que nós imaginávamos, nós rejeitamos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Noé levou ali dentro da arca a sua família. 7 casais, de macho e fêmea, de todos os animais que eram puros. E 2 casais, de todos os animais que eram impuros. Ontem eu estava ministrando também sobre esse texto de manhã e nós estávamos falando lá, a gente estava perguntando qual animal que você não levaria para a arca. Aí todo mundo se fosse um animalzinho, né? Mas Noé não questionou. Mais uma vez, Noé obedeceu e o projeto de Deus foi. O Senhor nessa noite Ele está aqui entre nós, dizendo que Ele é Deus para cumprir todos os seus desígnios sobre as nossas vidas, mas que nós precisamos aprender a confiar na solução do Senhor. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, Deus sabe o que está fazendo. Eu lembro que esse casal tinha algumas propostas. E com certeza, dentre as propostas que eles tinham, tinha uma que com certeza me agradava mais o coração. Com certeza. Nós sempre temos uma proposta que nos agrada mais o coração, que seria mais confortável. E aquilo que é confortável é justamente aqueles animaizinhos que eu perguntei depois para o pessoal: qual animalzinho que você levaria para a arca? Qual é aquele que você não deixaria do lado de fora? Porque aquele que nós não deixaríamos do lado de fora é aquilo que traz conforto e segurança para nós, que nós mantemos ao nosso lado. Agora, aquilo que nós queremos deixar do lado de fora é aquilo que representa desconforto, é aquilo que nós não conhecemos, é aquilo que nós não dominamos, é aquilo que nós não sabemos qual será o resultado, mas que nós precisamos confiar que Deus sabe o que Ele tem proposto para a sua vida. E que nessa noite, você que levantou a sua mão e que disse que você precisa receber uma bênção, que você confie que o caminho que Deus tem traçado para você é o melhor para a sua vida, porque Ele está com você durante toda a caminhada. Quando nós caminhamos ao lado do Senhor, chegaremos em segurança no destino que Ele tem traçado para as nossas vidas. Não duvide, mas creia. Receba, porque o milagre é Deus que realiza nas nossas vidas. Amém? Vamos sair do ano cântico do ensinamento.
planos de Deus são os melhores para as nossas vidas. Muitas vezes nós fazemos projetos, mas se não tiver a aprovação do Senhor, eles não são bons, não são para nós. Os planos que são para nós são aqueles que são aprovados pelo Senhor. Você se coloca de pé, medite na letra desse cântico. Faça dele sua oração nessa noite.